Vocês fazem até uma festa, né, de vez em quando, né? Exato, nós vamos ter esse ano no feriado do 7 de setembro a festa nacional, na verdade, dos Tocares. Que nem A FENATO. FENATO, né? Isso mesmo, FENATO. Gente, quer ter nome a festa. E essa festa tem, ó, décadas já, né? Décadas essa festa. É uma tradição. Eu sou um agregado, já fui lá de agregado. Sério? Porque daí tem os agregados, né? Tem os Tocares que tem os agregados. Não é fechado. É verdade, mas é uma família muito bonita, muito unida, com toda a certeza, né? E inclusive um dia trazemos o Fernando para contar a história dos Tocares, que tem toda a história dos Tocares também, assim, a inserção deles aqui em Canoinhas e região. Sim. Antes da gente conversar com o Dr. Márcio, então, quero convidar você a participar do programa, você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e nos ouvindo também, né? Pelas nossas emissoras. Desde ontem a gente está sendo retransmitido também pela Web Rádio KG, do nosso amigo Cauã Gabriel. Um abraço para ele, obrigado pela confiança. E como sempre, né, você nos ouve também pela Nativa FM, 87.9 FM e também pela nossa Bela Vista FM, lá em Bela Vista do Todo, né? 3 emissoras transmitindo o nosso programa, então, desde ontem e também o nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook, aqueles que nos veem, né, Estela? Exatamente. Inclusive, o pessoal que está nos vendo ali pode interagir com a gente, né? Você também que está nos ouvindo pode interagir através do nosso WhatsApp 3622-5674, 3622-5674. Esse é o WhatsApp aqui do Cidade ao Vivo, né? Para você interagir com a gente ou através dos nossos chats, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook, manda o seu recado lá que a gente lê aqui, né, Ednei? Com toda certeza. Muito bem, hoje no programa, além do Dr. Márcio Tocares, que está conosco aqui, já vai abrir o programa daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre aquela polêmica levantada, o país todo discutiu, né? A moça arrancou o siso, foi para casa, dia seguinte amanheceu morta. O que tem a ver, Dr. Márcio? What's going on? Exatamente. Dr. Márcio vai tentar explicar para a gente aqui o que aconteceu aí, se tem sim alguma relação. Hoje também esteve aqui em Canoinhas o secretário Jerry Comper, que é de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, e disse que a reforma da SC 477 estará em pacote a ser lançado no mês seguinte, agora mês de agosto. Boa notícia. Mas não é gosto de Deus, né? Não, espero que não seja. Homem de 22 anos é preso suspeito de estuprar adolescente em Papanduva. A gente vai falar também sobre o ex-prefeito de Capivari de Baixo, que foi preso na Operação Mensageiro, ontem foi solto. Apresentações de alunos marcam o encerramento da segunda oficina de música da região do Contestado. A gente ontem falou um pouquinho sobre isso, hoje a gente vai exibir então uma reportagem sobre esse assunto. E ainda o Dr. Gilberto Dias vai estar no quadro Seus Direitos para falar sobre indenização por acidente em rodovias, já que a gente está falando da SC 477, né? Muito bem, 10h07, vamos começar então essa nossa terça-feira, né, 25 de julho, com a presença aqui do Dr. Márcio Tocares, que ele é cirurgião dentista da Oralville, né, uma empresa super conceituada aqui da nossa cidade, e a gente vai falar sobre aquela polêmica levantada sobre a história do siso, né? Teve uma moça, acho que foi São Paulo, né, doutor? Sim, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, ela foi arrancar o siso, é uma coisa que muita gente faz porque o siso, via de regra, incomoda, né? E aí o que aconteceu? No dia seguinte, ela amanheceu morta, né? Cumprimentando o Dr. Márcio, eu já pergunto, tem alguma relação, será, doutor? É possível acontecer isso? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Óbitos por cirurgia, qualquer que seja, eles são, infelizmente, uma possibilidade, né? Na cirurgia do siso, né, existe, como em outras cirurgias, um pequeno risco, né? Eles podem ser minimizados conforme o caso é tratado. Uhum. E aí que a gente entra nos meandros, né? Porque é uma informação que até me choca, porque eu achei que o senhor via, né? Quando eu fiz o convite, eu achei que o senhor ia justamente negar isso, mas não, é possível. Não. Mas de que forma isso pode acontecer? Então, eu vou falar um pouco sobre o caso específico dessa paciente que veio a óbito lá no interior de São Paulo, né? Então, ali é como quando um avião cai, não é só uma coisa não é só um fator que é responsável por aquilo acontecer, né? E para a infelicidade dessa paciente, né, foram vários motivos, né? O primeiro motivo que eu elenquei junto a alguns colegas meus que são da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, né, é que a profissional que executou a cirurgia dessa paciente não era especialista em cirurgia bucomaxilofacial, né? Então esse é um fator que eu vou abordar depois com mais calma, né? Mas em princípio ela não era especialista em cirurgia, né? Era uma dentista, claro, formada. Legalmente ela pode exercer toda a profissão, sim, né?
mas não tinha a especialidade. Então a gente já parte do pressuposto que arrancar um siso é uma cirurgia. É uma cirurgia. E sangra bastante. Exatamente. E leva pontos, né? Exatamente, tem sutura, tudo. É uma cirurgia em todo o sentido da palavra, né? Mas quando se tira um outro dente, também considera uma cirurgia. É. Só que o siso, pela localização dele, ele pode dar infecções de caráter mais grave, né? Então, no caso voltando ao caso desse que está em questão, que a Rede Globo colocou no Fantástico, então repercutiu no Brasil inteiro, né? Ela fez a cirurgia com uma profissional que não era especialista, né? Então isso é um fator que já não ajudou no caso dela, né? Poderia ter dado certo? Claro que poderia, né? São realizadas milhares de cirurgias de siso por dia no Brasil, né? Muita cirurgia mesmo. Mas no caso dela foi com uma profissional não especialista, ok. Depois, quando ela começou a evoluir mal, ela procurou essa profissional e a profissional não soube orientar adequadamente ela nos cuidados que eram fundamentais já nos primeiros momentos, nas primeiras horas, no primeiro dia após a cirurgia, né? Aí quando finalmente ela chegou ao hospital, né, ela foi internada, parece que teve um detalhe ali ainda, que chamaram um cirurgião bucomaxilar residente nesse hospital, e tem uma história que ele demorou 14 horas para ir atender, né? Fiquei sabendo disso também. Então toda essa série de fatores levou a um quadro de infecção muito aguda em que não foi possível reverter, e ela acabou, pelo que eu soube, falecendo de septicemia mesmo, né, que é infecção generalizada. Ela ficou horas, então, tipo, à mercê de um socorro ali, digamos assim, correto? Ela, na verdade, foi acolhida no hospital, mas não teve um atendimento de pronto, né, que seria o correto, né. O ditado é jocoso até, né, o famoso morreu pela boca, né, fala o peixe morreu pela boca, mas o ser humano também pode morrer pela boca, né. Eu li uma reportagem que é super interessante, não é só isso, né, doutor, tem muita coisa que pode acontecer na tua boca e ir pro teu organismo e te matar, né. Exatamente, essas infecções dentárias crônicas, né, às vezes o pessoal não dá muita importância, mas o que acontece? Ela pode eventualmente, se a imunidade do paciente vier a baixar, ela pode agudizar. E uma vez agudizando, né, ela começando a ter aquela celulite facial, aquele inchaço no rosto, né, e não sendo tratada a tempo, né, o que é o mais comum de acontecer? Se for na arcada inferior, ela começa a descer, né? Porque tem espaços aqui onde a infecção começa a descer, o pus, né? Toda aquela estrutura da infecção. Ela descendo, se não for tratada a tempo, não for tratado o dente, não for feita uma drenagem, o que precisa fazer? Um antibiótico endovenoso, que é muito mais eficiente que o via oral nesses casos, né? O que pode acontecer? A infecção chegar no tórax. Se chegar no tórax, já é de difícil reversão, né? A chance de óbito aumenta muito daí. Pode ser o que aconteceu com ela, com essa moça? Então, o detalhe, parece que o dela não foi exatamente a angina de Ludwig, que é quando vai para o tórax. Foi uma infecção generalizada e de rápido efeito, né? Ela foi a óbito bem rápido, na verdade. Né? Poxa, né? É muito triste, né, doutor, você saber que você teve ali uma pessoa que foi para arrancar um siso e de repente volta para sua casa que de repente está morta. Acho que até está rolando em processo, coisa assim, muito provável. Muito provavelmente, muito provável. Agora, vamos falar lá para todos nós, né, que já sofremos ou que estamos sofrendo, ou que podemos vir a sofrer com o dito do siso. Todo mundo tem que arrancar, doutor? Não. O siso, na verdade, quando ele está impactado, semi-incluso, que parte da gengiva está cobrindo ele tem uma indicação sim de extração, por causa do potencial de infecção. Mas se você é uma dessas pessoas felizes que teve espaço suficiente na boca para os 4 sisos nascerem, né? E não ter gengiva cobrindo ele, nada assim, não há uma necessidade de tirar ele, não. Né? E se tiver espaço para os outros dentes, que não precisa usar aparelho, nada, dá para manter o siso em boca. Ele não é 100% tem siso, tem que tirar, não é essa a regra, sabe? A regra é, o dente, de alguma forma, está incomodando, está numa posição onde está gerando mau hálito, infecção constante, né? Aí o paciente tem sim que pensar na extração. Né? Porque... Eu já ouvi dizer que pela dificuldade de você escovar ele, o ideal é tirar para ele não ficar lá criando cárie e tal. Perfeito, exatamente. Mas aí é uma decisão do paciente. Mas o certo é tirar, né? Porque se está, digamos assim, numa posição de dificulta a higienização, ele com certeza vai ter algum tipo de infecção associada a ele, né? Crônica e que pode agudizar, né?
Então, o que eu digamos assim, eu trouxe uma colinha aqui, se claro, me permite, tá? Qualquer cirurgia tem risco, né? Então eu fiz um levantamento rápido aqui de outras cirurgias, né? Que são relativamente bastante praticadas e comuns, né? Por exemplo, vou falar um pouco da medicina. A cirurgia de apendicite, né? Ela tem uma mortalidade de 0,25%, né? Nossa, mas é pequena, 0,25%, né? Mas pensa que cada 400 pacientes, um vai a óbito. Né? E aquele que vai a óbito é o 100%. E quem quer ser esse Ninguém quer ser, exatamente, né? Ó, artroscopia total de joelho, né? Da parte da ortopedia, né? A mortalidade é 0,81%. Essa mortalidade foi apurada em 2018, tá? Então não é tão velha a pesquisa, né? Então quer dizer que cada 500 casos, 4 vão a óbito. E isso, né? São cirurgias executadas por profissionais especialistas, né? E falando de cirurgia plástica, né? Lipoaspiração, por exemplo, né? Cada 100 mil casos, cada 100 mil cirurgias efetuadas de lipo, 19 óbitos. Então a cirurgia, ela existe risco, sim, qualquer cirurgia tem, são pequenos, mas o que está na mão do paciente, né? Essa aqui eu acho que é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui, que está na mão do paciente. Se o paciente precisa de uma cirurgia de joelho, ele não vai procurar um médico que é especialista em orelha, por exemplo, né? Estou chutando aqui, tá? Né? Ele vai procurar um médico especialista em joelho. Então, a lógica é a mesma hoje na odontologia, né? Então, nós temos várias especialidades. Tem aquele que é especialista em aparelho, que é o ortodontista. Tem o especialista em implante, implantodontista. E o especialista em cirurgia é o cirurgião bucomaxilofacial, né? Então, o que tem o diferencial do cirurgião bucomaxilofacial? Ele é um profissional que depois que se graduou em odontologia, fez mais 2, 3 anos de especialização e residência em hospitais. Então ele está preparado para preparar o caso, fazer a cirurgia da forma mais rápida e segura possível, né? Sabe lidar com as complicações, se elas acontecerem, e também, se precisar, sabe internar, sabe prescrever, sabe conduzir o caso, né? Porque na medicina, os médicos, eles não estão preparados para tratar complicações da odontologia, né? Eventualmente chega a complicações em hospitais que não têm o serviço, os médicos eles têm dificuldade, né? Então, nesse sentido, o que eu vou dizer? Se o paciente sempre puder optar por um profissional que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ele vai estar reduzindo muito, mas muito mesmo, a chance de ter algum problema relacionado a uma extração de siso. Agora, as pessoas devem estar, né, em casa, se perguntando aí, qual que é o momento de arrancar esse siso? O ideal é quando é criança, o ideal é quando é adolescente, tem que esperar desenvolver totalmente? Qual que é o momento ideal, doutor? Sim, ótima pergunta, Ednei. O momento ideal é na adolescência, uma vez que já está diagnosticado que não vai ter espaço para aquele dente. O momento ideal é na adolescência, entre 14 e 18 anos, né? Até já no adulto jovem, né? De 18 a 25 também, né? Por quê? Mas na adolescência é melhor porque a raiz do dente não está totalmente formada. Então a cirurgia é uma cirurgia mais rápida, porque não tem aquele dentão lá dentro do osso, né? Então a cirurgia, ela não é tão invasiva. Então a recuperação do paciente também é melhor, né? Então esse seria o momento mais adequado. Ó, fica a dica aí, né, para quem está nos assistindo aí, você que tem filho, né? Já procura o cirurgião dentista, né? Especificamente o bucomaxilofacial. O bucomaxilofacial. Que não usa o martelinho de ouro na nossa boca. Martelinho de ouro só lá com o Márcio da chapeação. Né? O doutor. A pergunta aqui do espectador, do Marcos. É verdade que as crianças de hoje estão nascendo sem o siso como uma espécie de evolução da humanidade e tal? Já ouvi essa história também? Já vi essa história também. Existe um estudo, né, em que populações onde não há tanta miscigenação, né, existe a questão de começar a ter pacientes que não têm o siso, sabe? Não tem um, não tem dois, não tem os 4, né? Que benção. Exatamente. É uma tendência que está se verificando ao longo de décadas, né? Mas assim, décadas são muito pouco se você pensar na evolução da humanidade, né? Que tem milhares e milhares de anos já, né? Mas na nossa região, no nosso país principalmente, no Brasil,
Estados Unidos, que são países onde tem bastante miscigenação, a tendência é ter problema de siso, porque muitas vezes você mistura uma característica genética do pai, que tem dentes grandes, por exemplo, ou com da mãe, que vai ter uma ossatura menor, aí nasce aquele dentão lá, não tem onde ele ficar, então vai ter que tirar, né? Ele começa a ou encavalar ou ele vai subindo, né? Eu sei porque eu tive isso, ele vai subindo pra arcada, né? Exatamente. Então ele não tem mais espaço na arcada, ele vai subindo, como se estivesse encavalando mesmo. Exatamente. É uma coisa horrível. Outra pergunta de espectadora aqui, a Rosa, ela tá perguntando o seguinte, ela diz que ela tem muita dor no rosto, especificamente num dos lados do rosto, né? Sim. E ela não tem dentes, ela usa prótese. Ela pergunta, isso pode ter a ver com a arcada dentária, alguma coisa que precisa ser resolvida, ou não tem nada a ver, deve ser um problema no rosto dela, alguma coisa assim? Ah, sim. Muito provavelmente ela deve estar com algum problema na articulação temporomandibular, né? Nós temos uma articulação aqui... ATM, né? ATM, exatamente. Então, a articulação temporomandibular é onde é que a mandíbula encaixa no crânio, né? Então, se os dentes não estão bem encaixadinhos, não estão bem compensados, a altura deles não está bem montada nas próteses, pode dar problema de articulação. Ela teria que fazer uma pesquisa de articulação. Uhum. Então, o fato de... Esse aqui é bem curioso mesmo, né? Então, o fato de a pessoa não ter o dente não quer dizer que ela não vai ter problemas odontológicos, isso? Exatamente. Uhum, ela pode ter esse problema que é e por experiência que eu já tive de dor de dente, ele reflete, né, doutor? Sim. Então você sente você nem sabe onde que está doendo exatamente, né? É dor reflexa. Dor reflexa. Daí reflete no rosto todo, às vezes no pescoço, né? Exatamente. Dor irradiada. É uma coisa terrível. Dor de dente a gente não deseja para ninguém, né? Quem já sofreu sabe como é que é. A cirurgia do siso, ela é como, doutor? Pra gente entender. Obviamente anestesiado e tal, e aí o senhor retira o siso de que forma? Só pra gente entender para as pessoas, porque eu já falei de umas experiências aqui, né, então eu queria entender exatamente como é que é. Sim. Via de regra, né, existem algumas classes de siso, né, tem o siso que já está erupcionado e está cariado e tem que tirar por causa disso, então é um tipo de cirurgia. Siso impactado é outro tipo de cirurgia, então basicamente o roteiro é a medicação pré-cirúrgica, importantíssima, né? A gente gosta muito, nós especialistas gostamos muito da sedação pré-cirúrgica. Por quê? Porque uma vez o paciente estando sedado, ele fica mais calminho, né? Ele fica mais relaxado, então isso também contribui para que a cirurgia seja feita de forma mais rápida, né? Uma anestesia local profunda, né? De fato, para o paciente não sentir nenhum tipo de dor no procedimento, né? E sim, em alguns casos é necessária a divulsão dos tecidos, quer dizer, usar bisturi, né? Afastar um pouquinho a gengiva, fazer um pouco de corte ósseo, que chama-se osteotomia, né? Hoje são feitos com brócolis de alta rotação ou baixa, mas o importante é fazer a osteotomia para tirar o siso da forma menos traumática possível, né? Alguns casos, sim, é necessário fazer o partimento desse dente, vamos dizer assim, né? Você fazer fragmentação do dente para ele sair em pedaços, em fragmentos. Por quê? Porque se eu forçar para tentar tirar o dente inteiro, eu vou ter que fazer uma abertura muito grande e a cirurgia vai se tornar maior, mais ampla, né? Mais agressiva. Então, eu faço uma incisão menor e tiro em fragmentos ele, limpo tudo, aí é feita uma sutura, que pode ser sutura com fios reabsorvíveis ou fio de nylon, não tem problema. Portanto, é uma boa sutura. Por quê? Porque eu tenho que cobrir todo aquele osso que foi exposto, né? Então, voltando a falar da especialidade, como o cirurgião bucomaxilo está preparado para fazer esse tipo de cirurgia com bastante treinamento, ele faz de uma forma mais rápida e segura. Então, o osso fica menos tempo exposto durante a cirurgia do que alguém que não tem experiência, né? Então, por exemplo, alguém sem experiência vai tirar um siso complicado. Ele pode, às vezes, levar 1 hora, 1h30, 2 horas, né, para tirar um siso. O cirurgião bucomaxilo, o especialista, ele leva 1 hora, 1h30 para tirar os 4. Então, ele leva 20 e poucos minutos em cada dente. O que ajuda no paciente isso? Menos tempo de osso exposto é menos infecção, menos inflamação, o pós-operatório melhor, né? Mas basicamente o processo de tirar o siso é esse aí. E dói? Normalmente não, tá? Normalmente não. O paciente, que nem a gente sempre fala, paciente fazendo com um especialista e seguindo as recomendações pós-operatórias, seguindo a medicação prescrita, o normal é uma evolução boa, um pós-operatório bom,
Isso é o normal. A gente gosta sempre de falar para o paciente que é uma responsabilidade compartilhada, né? Eu terminei a cirurgia, eu fiz o meu melhor que eu pude fazer. A partir daqui, a bola está com você, a bola está com o paciente. Ele vai ter que se cuidar. Ou alguém tem que ajudar ele a se cuidar, né? É importantíssimo nas primeiras horas não deitar, não ficar na horizontal, ficar sentado, né? Ajuda muito, né? É importantíssimo a aplicação externa de gelo, né? Então, isso ajuda muito para não ter aquele edema muito grande, né? Tomar a medicação prescrita integralmente, e também tem vários cuidados que o certo sempre é dar por escrito, porque se você fala para o paciente, ele vai acabar esquecendo um outro item, né? E se você dá uma relação por escrito, ele vai lembrar de todos eles, e se ele seguir, o pós-operatório é tranquilo. Assistindo aqui nessa pergunta da Rosa, ela quer saber o que seria possível fazer nesse caso da mandíbula, ter um desgaste da mandíbula, né? Ela deve estar com algum tipo de deslocamento da articulação, né? É um deslocamento pequeno, né? Claro, mas é o suficiente para dar dor irradiada, né? Aí irradia no pescoço, tudo. Irradia no pescoço, às vezes na têmpora, às vezes na nuca. Estrala. Exatamente. Ele incomoda bastante, né? O primeiro passo seria ela procurar algum cirurgião dentista da confiança dela, né? Só lógico, volto a falar, a articulação temporomandibular também, quem está mais preparado também é o bucomaxilo, né? É o bucomaxilo por causa que ele estudou isso também, né? Então é o melhor profissional para isso. Ótimo. E aí ele vai fazer um trabalho diagnóstico, são feitas exames clínicos. Pode ser feito o quê? Um realocamento, enxerto? Olha, então, se faz o exame clínico, faz a radiografia, percebe que tem o problema, e se tem algum tipo de desgaste na prótese, muitas vezes o simples refazer as próteses na altura correta já é suficiente. Já ajuda. Eu ouvindo o doutor aqui e me lembrando da dentista que montou o cavalo em cima de mim pra tirar meu siso. Tipo, totalmente errado, né? Super tranquilo, bem né? Sensível. Bem um pouco traumático. Foi bem sensível. Me veio essas imagens. Já vi essas imagens na minha cabeça. Quem tá com a gente no Facebook, Stella? Então, deixa eu mandar um bom dia aqui pro Joércio Burgat. Ele falou o seguinte: Márcio Tokarski, excelente esses encontros de família. A FENATO é um bom exemplo. Falando da FENATO. Porque na maioria das vezes os parentes se encontram em casamentos e guardamentos. Isso é uma grande verdade, né? É verdade. Então, aí tem mais gente aí que tá dando bom dia pra gente aí, né? Manda já aproveita e manda bom dia. O Patrick Sumakoski dando bom dia. A Marilda Gauloski também. Paulo Almeida, bom dia. A Laura e o Paulo Almeida, né? Bom dia, Stella e Ednei. Também o Ademir Alves, a Eliane Cornelzi, pessoas especiais, trazendo sempre para nós as notícias mais atuais e importantes. Obrigado, Eliane, sempre uma querida, né? De modo geral, para a gente até fazer um fecho na nossa conversa, doutor, a cirurgia do siso, ela é muito séria, né? Sim. Ela é, como você falou, qualquer outra cirurgia. Isso. Pode acontecer o que aconteceu com essa moça, sim. Claro, agora vem uma questão de versões, né? Porque o dentista que fez vai dizer, não, mas não foi eu, né? A família vai dizer, não, mas ela estava bem. E agora começa toda uma batalha que vai para a justiça, que vai ter que juntar prova, né? Tudo. Mas como o doutor Márcio, que, muito tempo de experiência na área, sabe, é possível sim disso acontecer. Mas os fatores dependem desde a escolha do dentista até o comportamento que o paciente tem depois, né? De fato, E se tiver alguma complicação, de um atendimento o mais rápido possível, né? Eu gostaria, Ednei, então, de tomar a liberdade só de falar que aqui em Canoinhas, tá? A população tá, nesse aspecto, ela está mais protegida, tá? Nós temos aqui no hospital, na nossa UPA aqui, o serviço que foi contratado pela prefeitura, do sobreaviso de cirurgia bucomaxilofacial, tá? Que eu faço parte, né? E o Dr. Felipe Tokarski também, cirurgião bucomaxilofacial, também já concluiu o curso, também atende ali os pacientes ali. Então, o que acontece? Uma vez nós acionados, a gente tem um período de meia hora, um pouco, né, em torno disso, para estar no hospital, né? E a gente, claro, sempre procura cumprir esse horário aí, né? Esse pronta resposta a um chamado, né? Então, aqui em Canoinhas mesmo, desde janeiro, que a gente já está tocando esse serviço aqui, tivemos vários abscessos de face. O senhor comentou comigo, quando nós conversamos a última vez, que era uma coisa de louco, como tinha casos, exatamente, né? Então, uma das importâncias, um dos fatores de importância para resolver, não deixar evoluir, é o atendimento quanto antes, o tempo, né?
o médico detectou, tem um abscesso de face aqui, chama o cirurgião bucomaxilofacial. A gente vai lá, ou eu, o Dr. Felipe, enfim, né? E a gente já inicia um tratamento de pronto, muda a história daquele paciente, né? A gente evita daquilo evoluir mal, de agudizar, né? Mas doutor, é um serviço de sobreaviso médico, ou seja, de caso de urgência e emergência, certo? Isso, certo. Mas para chegar num ponto de emergência, vamos falar do siso especificamente. Certo. O que tem que estar acontecendo? Uma dor insuportável? Dor e normalmente está associado já a um abscesso, né? Uma infecção que já está progredindo. Que é um inchaço. Exatamente. Ele incha, é que assim, o inchaço após cirúrgico, nos 3 primeiros dias ele é normal, né? Então ele é normal. O que não é normal é o inchaço não reduzir depois do 3º dia e continuar aumentando, né? Ou subitamente começar a ter coleção de pus, né? Começar a surgir pus na boca do paciente de forma assim incontrolável. Então é um sinal de que a cirurgia não está evoluindo bem, né? Mas os abscessos dentários que a gente teve aqui, teve várias causas, teve siso, teve molar inferior, teve canino superior, a gente viu de tudo aqui já, sabe? A gente tinha aqui, mas acho que não estava funcionando mais o centro de especialidades odontológicas. Aquilo era uma boa forma de prevenir, né, doutor? Eu acho que o centro ainda existe. Eu não estou bem a par de como é que está funcionando, sabe? Já chegou a ter 10 dentistas, né? Mas acho que se está funcionando bem precariamente, pelo que eu tenho ouvido aí da população. Porque prevenção é tudo em odontologia. Seria o ideal, né? Seria o ideal não chegar, né, na fase de ter que ir numa UPA, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que chegou pra gente aqui, do Ayrton. Ele leu sobre raspar a língua com colher. É o modo certo de se evitar mau hálito, isso? Ele ajuda. Só que existe uma escova de língua mesmo que é mais apropriada, né? Ela reduz a quantidade de fungos e bactérias que eventualmente possam ter na língua, né? E melhorar o hálito. Né? Isso sim. Aquela escova que do outro lado ele é meio que uma lixinha assim. Exatamente. Quase todas elas hoje são assim, né? Tem uma escova que ela tem esse formato aqui, ó, de tipo uma argolinha, assim, sabe? Essa é uma escova de língua mesmo, né? Ela é um pouquinho melhor porque ela faz uma higiene assim, sem machucar a língua, né? Porque a língua é sensível. Mas, né? Escovar com as cerdas, não? Não recomendo. Não recomendo, porque a gente tem uma flora bacteriana na boca. Né? E o que acontece? Tem que respeitar um pouco essa flora, sabe? A gente nunca vai deixar de ter bactérias na boca, né? Elas são boas? Exatamente, uma vez que ela está equilibrada, a tua flora, são boas, porque elas já começam a ajudar todo o processo, a saliva já começa a digestão na boca, na verdade, né? Então, se a flora está equilibrada, tudo está certinho, né? Então, por isso, nesse sentido, até uma coisa assim, que já falando nisso, eu vou aproveitar esse gancho. Esse gancho. A gente não recomenda os pacientes usarem, por exemplo, produtos assim de enxágue bucal diariamente. Não, porque eles vão devagarzinho afetando esse equilíbrio da flora bacteriana, né? O produto X, lá vi propaganda na TV, vou usar todo dia para melhorar meu hálito. Tá. Ele devagarzinho vai eliminando bactérias que são saudáveis e vai formando uma flora bacteriana mais agressiva. Mas o ideal é não usar ou usar só de vez em quando? Só de vez em quando. Só de vez em quando. Não precisa usar todo dia. Eu vou, por exemplo, numa entrevista aqui na J+, eu usei, por exemplo, eu vou num bar... Vai beijar, né? Vou num casamento, exatamente. É bom, aí, por que não, né? Qual que é o mais eficaz, com álcool ou sem? Na verdade, é bom evitar o álcool, porque o álcool ele é mais agressivo na eliminação de bactérias, né? E ele não seletiva. Ele elimina tanto boas como algumas ruins, mas as ruins são mais resistentes. É por isso que a gente não indica o uso diário dos enxaguantes bucais, né? O que tem que fazer diariamente? Uma boa escovação, um fio dental. É isso que realmente faz a diferença. É a boa escovação e o fio dental. Exatamente. O fio dental, às vezes, você não... A gente tem o costume, eu falo até por mim, de usar o fio dental quando você sente algo no meio do dente, mas não é o correto, né, doutor? Usar todo dia. Usar todo dia para remover placa bacteriana mesmo. Quanto tempo escovar? Olha, tempo, isso vai da habilidade do escovador, né? Porque se, digamos assim, eu que sou dentista, né? Então eu sei da importância, eu tenho uma técnica que em 2, 3 minutos está escovado, né? Mas se, digamos, o paciente é mais minucioso, mais calmo,
Pode ser 5 minutos, não tem problema. Ah, mas eu não levo 5 minutos. Né? Eu acho que o meu é 1 minuto e meio. Não, sim. Mas tô errado, eu sei. Não necessariamente. Porque a importância é passar por toda a boca. Exatamente. Digamos, se você passou em cada dente umas 4, 5 vezes a escova, ele já eliminou boa parte da placa bacteriana. Né? Ou seja, é importante você passear com a escova de dente em todo, né, toda a arcada dentária, em cima e embaixo. Exatamente. Né? E de todos os lados, né? E de todos os lados, exatamente. E também uma pergunta muito importante, quanto tempo a gente tem que fazer aquela visitinha no dentista? Que às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas daí só quando dói que vai no dentista, não é assim, né? O protocolo, assim, do Conselho Regional de Odontologia é pelo menos a cada 6 meses uma consulta no dentista, né? Para fazer uma profilaxia dental, um exame para detectar alguma cárie em estágio inicial. Então, esse é o protocolo recomendado pelo Conselho. Existem pacientes, né, que têm maior acúmulo de tártaro, né, que é aqueles cálculos que formam nos dentes de baixo, principalmente. Então, esses, a gente, uma vez detectado que eles têm mais formação, eles têm que fazer visitas mais frequentes, né, 3, 4 meses, né, para fazer profilaxia, para não deixar começar um processo de gengivite e depois de doença periodontal, que faz o quê? Que começa a amolecer os dentes, né? Então, para evitar que isso aconteça, visitas mais frequentes para esse tipo de paciente. Para a população em geral, cada 6 meses é suficiente. Edinho, depois eu faço a pergunta e mando pro doutor, mando a resposta para você, que você fez que é a pergunta no nosso WhatsApp, né? Eu queria agradecer imensamente a presença aqui do Dr. Márcio Tokarski, que nos esclareceu, trouxe bons esclarecimentos e nos trouxe algumas preocupações que a gente tem que ter, né? Porque a vida não é essa diversão, não. A gente achar que tá tudo bem e, de repente, né? Começa aquela dor e a dor de dente é insuportável, gente. Quem teve sabe aí como é difícil de lidar, ainda mais o siso. Eu tive um caso de infecção de siso, né? Então foi, assim, bem hard mesmo o meu problema com os sisos. E como o doutor disse, né? Pode levar até a morte se não for feito o procedimento corretamente, né? O Dr. Márcio é cirurgião dentista bucomaxilofacial. Exatamente. Né? E ele é da Arauvilho, uma empresa super conceituada aqui da nossa cidade. Queria agradecer imensamente a presença dele aqui no nosso programa. Já deixar o convite para ele vir outras vezes, porque a saúde bucal tem vários aspectos. E a gente vai abordar outros aspectos em outros programas também, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, Ednei, né? Sempre que precisar, estamos por aí. Eu que agradeço.